Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Vamos conversar sobre O Médico e o Monstro. Esse livro aqui foi lançado no Brasil pela editora Príncipes, é do autor Robert Louis Stevenson e aqui foi traduzido pelo Silvio Antunes, tá? É uma edição bem baratinha, eu paguei cerca de R$8 na Amazon, tá? Eu vou até mostrar um pouquinho a capa pra vocês. Eu achei que pelo custo e benefício é uma edição que vale super a pena. E olha, a cada capítulo a gente tem esse detalhe bonitinho aqui, né, desse desenho. Então eu achei que super vale a pena para você conhecer a história, assim como eu queria conhecer também. Óbvio, a gente tem diversas outras edições aí tão lindas quanto, ou até muito mais lindas, mas eu acho que pelo valor não me arrependo nem um pouco, tá? Antes de começar a conversar sobre a história, já se inscreve no canal, deixa um joinha, ativa o sininho para acompanhar todas as novidades. E se tiver interesse neste livro ou em qualquer outro, compre com o meu link da Amazon, porque dessa maneira você me ajuda, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre este livro que, né, foi lançado há muito tempo, é um clássico aí do terror e que na realidade eu considero ele mais como um conto, porque assim, é um livro curtíssimo, ele tem 94 páginas, a minha edição aqui, então você pega num dia, você já consegue ler ele e assim, particularmente não senti medo nenhum. Achei algumas coisas um pouco previsíveis, né, assim, no primeiro momento, mas eu acho que vale sim muito a leitura, é um livro muito legal para você conversar, bater um papo. Então aqui a gente vai ter o Utterson, né, que é um advogado, e é ele que você vai acompanhar aqui, porque as descobertas que ele vai fazer ao longo da história, você vai acompanhar pela perspectiva do Utterson. A gente vai ter um Hyde, que é um cara muito mal-humorado, ele é visto ali com certo preconceito, ele é baixinho, atarracado, mal-educado. E a gente vai ter o Jekyll, que é o médico, né, dessa história, que é um cara da sociedade também, é amigo do Utterson e que por algum motivo estranho, a gente não sabe dizer o certo, ele meio que tem uma amizade com esse cara Hyde, né? Esse cara que a gente não entende muito bem o papel dele dentro da história. Claro, a gente vai ver outros personagens, né, que são importantes até pra gente ter o ritmo ali da história, mas basicamente o Utterson recebe um testamento do Jekyll falando que caso ele venha a falecer, todos os seus bens passarão para o direito do Hyde. O Utterson fica extremamente preocupado com essa situação, porque a primeira lembrança que ele tem desse Hyde foi de algum tempo atrás, em que ele passa por cima de uma garota de 10 anos que estava ali na rua e que acaba machucando essa garota, né? E essa lembrança é muito presente para ele, né? Como que um homem adulto passa por cima de uma criança daquela maneira e machuca daquela forma. E aquilo fica na cabeça dele. Ele começa a acreditar que o Jekyll tá sendo chantageado de alguma maneira. A gente vai acompanhar o Utterson indo até a residência do Jekyll e questionando, né, sobre esse testamento, se realmente é isso que ele quer fazer, dando ali nuances de que caso ele precise de ajuda de alguma maneira, né, talvez esteja dentro de alguma situação, ele tá ali para apoiá-lo e que talvez ele possa estar sofrendo alguma coisa e que ele precisa comunicar, até porque esse Hyde aí, nessa situação que o Utterson viveu, né, dessa menina que ele passou por cima e tudo mais, quem pagou pelo silêncio dessa família, pelos cuidados médicos dessa criança, foi esse médico, o Jekyll. E então você percebe ali que eles possuem um relacionamento entre eles muito complexo, muito estranho, né, na realidade. Então o Jekyll fala pro Utterson, olha, não, tá tudo tranquilo, eu conheço ele, fica despreocupado, não é uma coisa pra você ficar pensando nisso. Então o Utterson, ele acaba, né, aceitando, não tem muito o que fazer, aceitando
aquele testamento, mas ainda com o pé atrás. Porém, acontece uma situação ali dentro do livro, uma situação muito importante em que o Hyde está inserido, e essa situação faz com que o Hyde ele tenha que ir embora e fugir da polícia. Após isso, o Jekyll ele fala, bom, não verei mais o Hyde, vamos tirar o Hyde do testamento porque não faz mais sentido. E mesmo assim, né, o Jekyll não conta ao Utterson que tipo de relacionamento eles tinham ali. Aí, a partir daí, eu não vou contar mais, porque se contar, eu vou contar todo o segredo da história aqui. Mas a gente percebe que é uma situação em que o Jekyll tá ali, né, e que ele não pode contar pra ninguém, não pode pedir ajuda e que meio que tá na mão desse Hyde, né. Eu fui ler esse livro com a expectativa de que fosse algo relacionado a um Frankenstein, né? Então, que esse médico tinha criado um monstro e que esse monstro, sei lá, tava abalando todo lugar, mas não é bem nessa linha que o livro ele quer seguir. Ele quer seguir algo mais científico, apesar de ser algo impossível, né? Ele te dá essas nuances de que é algo mais científico do que na realidade tão monstruoso assim quanto o título do livro quer dizer. Uma curiosidade que eu tava lendo aqui, né, a princípio no livro, é que esse livro ele se chamava de Stranger Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Então essa tradução, né, para o médico e o monstro, na realidade é uma tradução brasileira, porque esse título ele significa, né, para quem não lê inglês, que é o estranho caso do Sr. Jekyll e do Sr. Hyde. Então, eu acho que o título do livro original ele diz mais sobre a conclusão do livro do que propriamente esse, e eu gosto mais de O Médico e o Monstro, tá? Então, assim, foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer, conhecer essa história, e como eu disse, é uma história super curta, então você lê num dia, assim, e as páginas elas viram. Como eu disse, pra mim não foi um mistério grandioso, eu já sabia o que esperar desse livro, logo nas primeiras páginas você já tem uma ideia. Mas é legal você ver o sofrimento dos personagens, como que eles chegam às resoluções e talvez até a forma com que os personagens se utilizam de algumas ferramentas ali, como cartas, bilhetes, para que eles consigam pelo menos se refugiar de alguns problemas, sabe? Então, assim, foi uma leitura que eu gostei bastante, recomendo muito nesse mês de Halloween e confesso pra vocês que não dá medo, de verdade. Eu sou uma pessoa que não sinto tanto medo assim, mas eu acredito que esse é um livro super tranquilo pra você ver. É quase que um livro de mistério policial, porque você vai acompanhar a investigação desse advogado tentando descobrir a verdade sobre o amigo, e ele tá ali simplesmente para tentar ajudar o amigo que cada vez mais vai ficando mais fechado, mais recluso e que não quer muito contato, e esse médico ele tenta de todas as maneiras, né, tentar ajudar esse amigo que ele tem há muito tempo. Então, assim, é uma história que eu recomendo, gostei muito, e principalmente para aquelas pessoas que têm medo de livros de terror, eu acho que O Médico e o Monstro é uma maneira excelente de você começar, porque você não vai sentir tanto medo assim, tá? Na realidade eu não senti nenhum medo e foi uma experiência muito gostosa que eu aproveitei bastante, tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, deixa um comentário aqui pra mim, me siga no Instagram, que é @diadilivro, e compartilhe esse vídeo também com seus amigos, familiares, com quem você sabe que gosta de literatura. Eu espero vê-los em breve, um grande beijo, tchau!